Então, vamos lá para finalizar. Esse é o último nosso vídeo falando, nós paramos nesse e vamos para o próximo. As características de um empreendedor. O empreendedor é um indivíduo que não espera as coisas acontecerem, mas é uma pessoa proativa, ou seja, faz as coisas acontecerem. Um empreendedor está altamente motivado, tem boas ideias e sabe como implementá-las, de forma a alcançar os seus objetivos. Um empreendedor é alguém que não tem medo de iniciar projetos de uma forma arrojada. Por esse motivo, é bastante comum um empreendedor assumir a direção de uma empresa. Alguém que empreende, acredita no seu potencial, apresenta capacidade de liderança e consegue facilmente trabalhar em equipe. Além disso, o empreendedor sabe que é um fracasso e apenas uma oportunidade de aprender e ser melhor, e não se deixar abalar com isso. O empreendedorismo social. O empreendedorismo social é a expressão que designa um conjunto de atitudes válidas que tem um impacto positivo na sociedade. O empreendedorismo social difere do empreendedorismo clássico, porque tem como objetivo pensar em soluções que melhoram a sociedade e não em soluções que resultam em lucro para o empreendedor. Empreendedorismo de inovação. O empreendedorismo está fortemente relacionado com a inovação, porque pode significar criar riqueza através de novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados, novas formas de organizar e etc. O empreendedor é responsável pelo empreendedorismo para gerar lucro para a organização e o valor para o cliente. Ou seja, esse é um empreendedor de inovação, que é para gerar lucro, no caso, a organização, ou seja, na empresa. Cooperação, né? Então, nós viemos falando sobre o que é o empreendedor, sobre o empreendedorismo e agora a cooperação. É o ato ou efeito de cooperar. É a forma de ajudar as pessoas a atingir um objetivo, onde duas ou mais pessoas trabalham em função de um bem. Os princípios e os valores da cooperação. Identificar e estabelecer os princípios e valores que norteiam a conduta das pessoas que empreendem coletivamente não é tarefa fácil. É necessário muito diálogo para definir qual ética de trabalho prevalecerá, além da necessidade que gestores e funcionários envolvidos na associação a internalizem para que as mudanças ocorram. Os princípios, objetivos e visão comuns, confianças, valores compartilhados, consenso e integração. Valores, participação, respeito pelas pessoas, transparência, complementaridade e aprendizagem. Ou seja, né, o que nós viemos falando é toda uma construção de um para o outro, né? Então, nós finalizamos agora no cooperado, agora falaremos o que é liderança. Liderança é um tema vasto, com diversas análises e opiniões. É um assunto que desde sempre possui envolvimento em nossas vidas, seja na parte educacional, profissional, financeira e religiosa. Qualquer que seja a área de nossas vidas que buscamos, ela existiu, ou existe a influência de uma liderança, seja ela positiva ou não. Até mesmo para identificar padrões de comportamento que hoje possuímos, que vieram de uma influência anterior, seja ela seguida consciente ou inconscientemente. Muitos de nossos comportamentos são reflexo de alguma liderança que tivemos como referência no passado. A liderança é uma das tarefas mais lindas de se exercer, pois o líder, independente de suas atribuições gerenciais ou então atividades atribuídas a uma função, é o exemplo, aquelas pessoas que vivem em seu meio são influenciadas. Ou seja,
esse momento que a gente fala de liderança, então no caso a gente vem falando sobre o empreendedorismo, né, sobre o empreendedor, empreendedorismo, cooperação e liderança. Então a liderança não é só um líder de uma empresa, não é só um líder de uma organização, pode ser um líder de uma casa, né? Como foi citado ali, é uma tarefa que é linda de se exercer como um líder. Então, um líder pode ser uma mãe, um pai, um chefe de família, e outros eles podem ser exemplo de liderança para que nós cresçamos com esse intuito de liderança, para que amanhã ou depois possamos ser um líder, né? Então, esse exemplo, as pessoas que vivem em seu meio são influenciadas, ou seja, se a gente tiver um bom líder em casa, né, seja pai, mãe, vô, vó ou tia, independente de quem você viva, que seja sua família, então esse exemplo é um exemplo de líder, ou seja, de liderança, né? Então vão virar exemplo para amanhã ou depois a gente poder ser uma liderança, no caso, pode ser pessoal ou profissional, seguindo esse exemplo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade. Se algum tiver alguma dúvida, depois que assistiram os vídeos, façam as anotações, que depois entraremos online e tiraremos as dúvidas. Depois vocês terão uma atividade baseada também nesses vídeos. Muito obrigado.